Fala família, Clube da Bíblia, estamos agora então prontos para o nosso segundo capítulo, estamos estudando o livro de Êxodo e agora nós vamos encarar aí o nascimento de Moisés, amém? De coração então preparado e contrito para receber a palavra do Senhor, vamos fazer uma breve oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, vamos lá. Seguinte, nós terminamos o capítulo número 1, vendo que o faraó agora mandou que fossem jogados no rio Nilo todos os meninos, todos os filhos homens, certo? E então nós entramos no capítulo 2 e nos deparamos com o nascimento de um menino da casa de Levi. E vendo aquele casal que o menino era formoso, e para fugir da sentença que o faraó havia dado, eles decidiram então esconder, e conseguiram esconder aquele menino por 3 meses. Depois disso, viu que já não era mais possível e decidiram fazer como foi mandado. Eles esperaram em um horário específico que a filha do faraó costumava tomar banho, no rio ao qual ia descer um cesto, e colocaram o cesto posicionado e deixou que a água levasse. A irmã ficou olhando para ver para onde que estava indo aquele cesto e se alguém iria encontrar. Então a filha do faraó desce para poder tomar banho e encontra com o cesto. Ela pega o cesto e vê que é um menino, vê que é um filho de hebreu. Imediatamente a irmã desse menino corre até o cesto e pergunta se quer que a traga uma ama de leite, uma mãe de leite. E a filha do faraó concorda que sim. Então vai diretamente chamar a própria mãe do menino para que seja a mãe de leite. Uma providência divina a gente vê que acontece nesse momento. Quando Moisés foi crescendo já depois, foi passado da mãe de leite, que era a própria mãe dele, foi passado da mãe de leite para a filha do faraó. Mas esse fato ele fica coberto. Nós sabemos porque lemos a palavra. Foi passado para a filha do faraó, a qual batizou de Moisés. Aí sim nasce o nome Moisés, que significa que é aquele que é retirado das águas. Tá bom? Quando eu falo também que é descendente da casa de Levi, Levi é o 3º filho de Jacó. Para que a gente possa lembrar também da descendência que já nos foi descrita no capítulo 1. Amém? Moisés, já crescido, um dia, decide fazer um passeio. E nesse passeio ele vê o maltrato de um egípcio a um filho do povo hebreu. E vendo que não tinha ninguém observando naquele momento, Moisés mata o soldado egípcio e enterra na areia. No dia seguinte, Moisés sai novamente para passear e pensando que o fato estava escondido e que ninguém sabia. E durante esse passeio de Moisés, ele vê 2 hebreus brigando. E ele questiona por que você está ferindo um irmão seu. Por que você está ferindo alguém do mesmo tribo, do mesmo povo que é o seu? E eles respondem questionando em relação à morte do soldado egípcio. Moisés percebe que o fato não estava escondido e decide fugir. E ao mesmo tempo o faraó procura Moisés com o interesse de pôr um fim à vida de Moisés. Moisés já tem uma trajetória de vida aqui em alguns versículos que a todo tempo ele está em perigo, correndo risco com a sua vida. Enxergamos agora então aqui na sequência que Moisés se retira para um determinado local, se senta à beira de uma fonte, de um poço, onde algumas meninas estavam lá para poder tirar água e alguns homens se aproximam para poder maltratá-las. Moisés as protege, cuida,
tira a água do poço, elas retornam para sua casa. O pai dela, ao saber disso, o pai, não os pais, tá? Ao saber desse determinado fato, pergunta: cadê Moisés? Por que ele não está aqui para que eu possa conhecê-lo? Chama ele para podermos ceiar. Chama ele para que nós possamos almoçar, jantar, como nós falamos aqui na nossa tradição. E então Moisés foi trazido por elas até ele. E Moisés aceita ficar um pouco mais, de forma que Moisés recebe a filha de Jetro, que era o pai delas, a Sefra, recebe ela como sua esposa e dá luz a um filho chamado Gerson. Gerson, que significa aquele que é estrangeiro ou forasteiro. Por que Moisés escolheu esse nome? Porque ele se sentia dessa maneira na terra estrangeira. Ele se sentia dessa maneira em terra fora do seu local. Então, movido ainda no seu coração por essa estranheza de estar fora do seu lugar de pertencimento, Moisés passa isso para o seu filho, como era de hábito naquele tempo. Hoje nós enxergamos muito isso de forma emocional, mas naquele tempo, além dessa questão emocional, essa história era passada também através do nome. Então, Gerson significa estrangeiro ou forasteiro. Ao mesmo tempo, no Egito, agora acontece a morte do rei, acontece a morte do faraó. E o povo hebreu continua sendo sufocado pelas ordens e leis do novo rei, do novo faraó. O povo continua sendo oprimido e continua clamando a Deus. Só que por graça agora, neste segundo capítulo, Deus ouve o clamor dos israelitas e lembra da aliança que foi feita com Abraão, Isaque e Jacó, reconhece o seu povo e agora nós estamos finalizando o segundo capítulo com a esperança de que algo grandioso inicie. Nós já conhecemos um pouco da história e creio que agora nós vamos aprofundar muito mais. Nós estamos vendo que Moisés, ele trilha sim uma história. Nós vimos aqui que Moisés agora, ele sai de uma fase infantil para uma fase adulta e até avançado agora em sua idade, uma vez que ele já é pai. Então, há um processo de amadurecimento de Moisés, e há um processo de amadurecimento do clamor, e há um processo agora da escuta de Deus em relação ao clamor daquele povo. E toda vez que o povo levanta um clamor e Deus deseja fazer algo, é necessário que seja levantado um profeta. E é isso que nós vamos ver nos capítulos seguintes. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Clube da Bíblia e a gente se vê no capítulo de número 3. Até mais!